Olha eu aqui mais uma vez para viver com você uma meia hora muito especial, onde juntos podemos orar, meditar na palavra de Deus, viver momentos importantes e preciosos na presença daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Andar com Cristo é andar com aquele que nunca perdeu uma batalha. Viver com Cristo é viver com aquele que venceu a morte, triunfou sobre ela e vive para sempre. Falar de Cristo é falar de alguém que pode poderosamente realizar obras profundas na vida de cada pessoa, a ponto de transformá-la de criatura em um filho de Deus. Pensar em Cristo é pensar em alguém que sempre demonstrou nos amar com tanta profundidade que entregou sua vida no Calvário, morrendo no nosso lugar, para pagar o preço da dívida que era nossa. E assim nos proporcionar a libertação do terror de uma dívida espiritual que não era possível ser resolvida a não ser com a morte. E ele então morreu. Morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive para sempre. Graças a Deus que temos este grande presente para desfrutar nos dias de hoje. Ele próprio disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas ele também disse que voltaria ao céu e prepararia lugar para que, para onde ele foi, nós possamos ir um dia também. Vivamos, portanto, esta esperança da eternidade com Cristo. Desfrutemos deste privilégio de ser um cristão aqui na terra, sabendo que quando chegar o fim desta caminhada terrena, nós teremos uma caminhada eterna, onde estaremos para sempre com Cristo Jesus, sem viver as inconveniências da vida presente, sem viver as dificuldades que a vida nos traz, porque lá só haverá paz. Aqui temos cemitério, lá não tem cemitério, porque a vida é para sempre. Durante o programa, eu faço 2 orações. Na primeira, eu vou pedir a bênção da recompensa na vida de todos os que, contribuindo com o Falando ao Coração, estão me ajudando a fazer esta obra, que já passa de 21 anos diariamente abençoando vidas. Na segunda oração, eu vou apresentar diante de Deus todos vocês que estarão orando comigo e todos os nomes que chegarem para mim. Então vamos assumir um compromisso aqui. Você vê aí na tela 2 números de telefone. Tem o WhatsApp? Maravilha. Então vamos fazer tudo pelo WhatsApp, facilita para você e para mim. Se você quer ter o seu nome ou o nome de alguém apresentado no altar da intercessão, você passa estes nomes através de mensagem por escrito e nós vamos apresentar você diante de Deus. Você quer tornar-se um evangelista associado? Então informa através disso aí. Mas existe uma maneira muito prática de você me ajudar financeiramente a manter esse programa no ar, através do nosso Pix. Você vê aí na tela a nossa chave Pix, tem aí o QR Code e você pode escolher a melhor maneira, porque às vezes no QR Code não funciona direito, você usa a chave Pix. Então passa o seu Pix. E quando passar o seu Pix, diz de onde você está enviando o Pix, ou seja, onde você mora. Para a gente ficar sabendo se é de Goiânia, se é de outra cidade e assim por diante. Então eu agradeço de coração a todos vocês que têm entendido a importância de manter esse programa no ar, porque aqui eu não estou fazendo isso por dinheiro. Aliás, eu não ganho nada por fazer o programa. Tudo que entra para a igreja, e o que entra não tem sido suficiente para manter o programa no ar. A igreja tem sempre que entrar com uma parte. Por isso eu compartilho com vocês essa necessidade. Alguém às vezes diz assim: mas o programa pode ser muito bom desde que não falasse em dinheiro. Aí eu pergunto para você, qual que é melhor? Falar em dinheiro e o programa não parar, ou deixar de falar em dinheiro e o programa parar? Então, baseado
nesse tripé ou nesse duplo pé, né, nessa dupla situação, eu continuo pedindo, porque eu não peço para mim. Aqui não tem outro propósito a não ser continuar fazendo esta obra. Eu tenho espaço da televisão que eu uso, custa caro. Eu tenho funcionários para a produção do programa e para manutenção de tudo aquilo que é necessário para que o programa esteja de pé, funcionando, atendendo as pessoas, ajudando as pessoas e assim por diante. Tudo isso tem custos e eu compartilho com você. Quanto eu devo contribuir? Às vezes alguém está perguntando. Eu não estipulo valor. Aqui é de acordo com a sua fé, de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua conveniência. Se você pode contribuir com mais, fique à vontade. Se pode contribuir com menos, fique à vontade. Se não pode contribuir com nada, então fique à vontade também, desde que você continue me assistindo aqui e prestigiando. Então, ora pelo programa, ora por mim, ora pelos apresentadores, ora por toda a nossa equipe, e nós vamos juntos fazendo esta obra. E Deus vai sempre levantando alguém que possa contribuir. E, de coração, eu agradeço. Por isso, todos os dias eu faço uma oração especial neste propósito. E daqui a pouco eu estarei fazendo esta oração. Agradecido que sou por todos vocês que me ajudam financeiramente a manter o programa no ar. Só para repetir, o programa já está no ar diariamente, de segunda a sexta-feira, há mais de 21 anos. E a nossa intenção não é parar. É claro que a gente vai envelhecendo, vai pensando que logo, logo eu talvez tenha que parar. Mas eu posso até parar. Mas para isso já introduzi outros para me ajudar. Porque no dia que eu não puder continuar, eu tenho alguém que dá continuidade a esse trabalho, que é um sonho que eu acalentei a vida inteira. Antes eu fiz rádio, depois eu disse, eu quero agora fazer televisão. E um dia, há mais de 21 anos atrás, eu comecei. Comecei para nunca mais parar. Ou seja, continuar até o fim. E agradeço de coração a todos vocês que estão sempre dispostos a me ajudar. Louvo a Deus pela vida de vocês e que a boa mão de Deus esteja estendida sobre cada um, dando a recompensa importante e maravilhosa. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é um dia muito especial para nós aqui da Betel Sede. É o dia da nossa campanha. Nós estamos vivendo 3 quartas-feiras de uma grande virada. 3 quartas-feiras de uma grande virada. Já tivemos a primeira, na quarta que passou, e hoje é a segunda quarta-feira. Você não pôde vir? Venha hoje. Eu tenho certeza que na ministração da palavra, nas orações que faremos, Deus vai provocar em você uma mudança radical, uma virada importante, uma virada extraordinária, uma virada espetacular, porque a vitória é certa para aqueles que buscam a Deus de coração. Então venha estar conosco, não podendo estar presente, eu gostaria que fosse presencial, mas não podendo, esteja acompanhando pelas redes sociais. Pelo YouTube você entra lá, procura Falando ao Coração e 7h30 da noite o culto começa, 9 e pouquinho o culto termina e a virada há de acontecer. Estará ministrando outra vez neste segundo culto da grande virada, o pastor William Miranda de Brasília. E eu tenho certeza que Deus vai usá-lo poderosamente na noite de hoje. Espero vocês todos para vivermos juntos as bênçãos preciosas da parte de Deus. Vamos fazer a primeira oração do programa? Você é um evangelista associado, você tem contribuído com este programa, eu quero pedir a bênção de Deus sobre você. Pai, em nome de Jesus, agradecido que sou por todas essas pessoas que têm aberto seus corações e contribuindo, estão proporcionando recursos para que este programa não venha parar, eu peço a bênção da recompensa na vida de todos eles. Aqueles que contribuem por boleto, aqueles que contribuem pelo Pix, que todos, Pai, sejam ricamente e poderosamente abençoados por Ti. Pai, em nome de Jesus, eu declaro a recompensa do Senhor sobre os Teus filhos. Abra portas de vitórias para que projetos, sonhos sejam realizados, para que a vida financeira seja próspera e que a cada dia, Pai, aquilo que eles separam para contribuir seja uma semente viva, semeada num terreno fértil.
e que as colheitas sejam reais e grandes na vida de cada um. Abençoa e recompensa os teus filhos e filhas, Pai, que têm contribuído com Falando ao Coração. No nome de Jesus eu te peço. Amém. Vamos para a palavra bíblica de hoje. Eu quero ler com você em Efésios capítulo 4, versículo de número 3, que vai dizer assim: procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós precisamos entender que unidade é conduzir nossa vida de tal forma que nós estejamos em comunhão. Essa comunhão, ela é de suma importância para uma vida de paz. Nós temos que ter comunhão em casa com a família, nós temos que ter comunhão no trabalho com aqueles que estão ao nosso redor, nós temos que ter comunhão na igreja onde frequentamos, nós temos que ter comunhão uns com os outros, porque a comunhão deve ser mantida de forma que eu possa ter um sentimento de unidade. Às vezes você pensa, não, quem é concorrente é meu inimigo. Não, concorrente não é inimigo. Inimigo é aquele que quer destruir você. Se você tem um ramo de trabalho e tem alguém que é concorrente seu, que está no mesmo ramo, deixa ele crescer e você também vai crescer porque tem espaço para todos. Agora não considere como inimigo, porque se você considerar porque é um concorrente como inimigo, você vai querer destruir o sonho dele e para que o seu possa ser realizado. Não é este o propósito. Nós temos que trabalhar em unidade, é um colaborando com o outro, é um contribuindo para o bem do outro, é um contribuindo para o sucesso do outro. Isso é unidade, mas esta unidade ela precisa ser trabalhada para que nós possamos alcançar a vitória, que é o vínculo da paz. Vínculo fala de compromisso. Você, por exemplo, é contratado por uma empresa e ali este contrato ele tem dois lados. Tem o seu lado de entrar com o trabalho e tem o lado da empresa entrar com o pagamento. Se você entrar e não trabalhar, você não está cumprindo o seu lado, então não tem direito do outro lado. Se você entrar, trabalhar e não receber o seu salário, a remuneração, então a empresa não está cumprindo o lado dela e não tem condições de dar continuidade. Então é uma via de mão dupla. Você entra com o seu serviço, a empresa entra com a remuneração pelo serviço prestado. Isso é vínculo, vínculo empregatício, vínculo profissional, vínculo que você precisa manter. Mas todo vínculo tem que ser de mão dupla. É você servindo e também sendo servido. É você cooperando e também sendo cooperado. E desta forma, você mantém esta dualidade de funcionamento de forma perfeita para que aquilo que você está fazendo seja remunerado e aquele que está sendo o remunerador possa sentir o efeito do seu trabalho e ambos estarão satisfeitos. Para isso, nós precisamos de estabelecer um vínculo, um compromisso. E paz é alcançado com o compromisso que nós firmamos. E nós, para que tenhamos paz, nós precisamos, primeiro, administrar a paz interior, paz consigo mesmo. Segundo, administrar a paz exterior, paz com o nosso próximo. Terceiro, administrar a paz com Deus, porque a paz só funciona quando ela está estabelecida nesses três tripés: paz consigo mesmo, paz com o seu próximo e paz com Deus. A Bíblia chega a dizer, como você pode dizer que tem paz com Deus se você não tem paz com o seu próximo? Então, começando de lá para cá, paz com Deus, paz com o próximo e paz consigo mesmo. Quando vivemos esta paz na sua amplitude ou na sua completa manifestação, aí nós podemos desfrutar de uma paz perfeita, gloriosa e maravilhosa. Mas para que exista paz, nós temos que ter a disponibilidade do servir, temos que ter a disponibilidade de cooperar, temos que ter a disponibilidade de, às vezes, mudar a maneira de ser, para que nós possamos viver bem, bem conosco e bem com os outros. E desta forma poder agradar a Deus. Vivamos
vivemos nesta vida para servir. Existe até um pensamento que diz, aquele que não vive para servir, não serve para viver. Então nós temos que entrar numa linha onde nós comportamos de tal forma que o melhor é servir do que ser servido. Porque quando você serve, a consequência disso é ser servido. E desta forma você vive em paz e a coisa torna-se muito melhor e mais preciosa. O apóstolo Paulo, ao escrever este texto bíblico que eu li com vocês, quando diz, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, ele trouxe recomendações importantes para chegarmos a este ponto. Veja o início do capítulo 4, no primeiro versículo diz, rogo-vos, é uma expressão muito forte, rogo-vos, não é simplesmente ordeno, eu peço com intensidade. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Eu quero dizer uma coisa muito importante nesse ponto aqui para você. Todos nós fomos vocacionados por Deus para sermos cristãos, para sermos salvos, para sermos filhos de Deus. É uma vocação. Isso já está instalado na mente, no coração, na alma de cada um de nós. Sermos vocacionados para a chamada. Todos nós, a humanidade inteira, seja de onde for, do país que for, da raça que for, do nível social que for, toda a humanidade está debaixo de um chamado. Deus está chamando. Vinde a mim todos, vinde a mim todos. É um chamado. Agora, nem todos têm atendido esse chamado. Muitas vezes, alguns rejeitam o chamado, alguns ignoram o chamado, mas alguns aceitam o chamado. Se você está entre aqueles que já aceitaram o chamado, eu te cumprimento nesta hora. Lhe dou os meus parabéns por ter acatado esse chamado de Deus na tua vida. Não tem coisa melhor do que ver o seu nome chamado. Você, por exemplo, vai a uma fila de banco, a uma fila de laboratório, uma fila de um local de atendimento e você fica ali na expectativa de ser chamado. Quando chama o seu nome, você se sente o melhor do local, porque tem muitos esperando e você foi o chamado. Então isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Seja uma senha, ou seja o seu nome que aparece lá no painel chamando, você se sente realizado e entra de cabeça erguida, porque eu fui chamado. Eu quero dizer que você está debaixo de um chamado, não de um médico, não de uma agência bancária, não de um órgão público. Você é um chamado de Deus. E quando você abre o seu coração para esse chamado, você levanta a cabeça e diz, eu vou atender o chamado, porque eu fui vocacionado para isso. Eu fui privilegiado com este direito que eu tenho de viver a chamada de Deus na minha vida. Por isso o texto está dizendo, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Tudo aquilo que você é chamado a fazer, existem normas a serem seguidas, existem situações que têm que ser observadas, existem pontos que são necessários você passar por eles. E na chamada para ser filho de Deus, na chamada para ser um cristão, que tem Cristo como seu Salvador, que você recebeu já está vocacionado e você atendeu a chamada, você sabe que a partir daí tem um caminho a seguir. Esse caminho é o caminho que te leva a Deus. E este caminho chama-se Jesus Cristo. Neste caminho tem as sinalizações. Você não pode parar, não deve parar, deve sempre continuar, não deve retroagir, ou seja, não deve voltar atrás, virando as costas para aquele que está te esperando. Você tem que seguir em frente. Deus está sempre te esperando. Ele te chama e fica à espera. Lembra da história do filho pródigo, que alguns chamam de parábola, que está em Lucas capítulo 15? Aquele homem, ele saiu de casa, deixou o pai, deixou tudo que tinha para trás, pegou a sua herança e foi embora. E um dia ele resolve voltar. Quando ele resolve voltar, ele pensa assim, não, eu decepcionei meu pai, eu desobedeci meu pai,
eu falhei diante do meu pai, eu não poderia ter feito aquilo. Eu vou pelo menos pedir a ele que me considera como um subalterno, não como um filho. E assim ele voltou. E para sua surpresa, quando ele chegou na casa do pai, vamos dizer, ex-pai, é difícil, mas é o que nós poderíamos entender, porque ele disse, eu não preciso de ti, eu quero o meu direito na herança, eu quero ir embora, eu não quero viver aqui. Então esse ex-pai, que na verdade nunca deixou de ser pai, estava esperando por ele. Ele disse, quando eu chegar lá vou pedir perdão, vou pedir que ele me receba como um dos seus empregados, porque onde eu estou sofrendo, e lá tem coisas boas para viver, mesmo não sendo filho. Mas quando ele chegou, para grata surpresa, o pai foi ao encontro dele, porque o pai está sempre esperando. E à medida que nós tomamos a decisão de aproximar-se, de voltar-se para este Deus, ele também vem ao nosso encontro. Porque um passo que eu dou para Deus significa um passo que ele dá para mim. À medida que eu vou aproximando dele, ele também vai se aproximando de mim. Por isso, o nosso encontro acontece com a maior rapidez possível. Porque na Bíblia está escrito, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. E aí nós alcançamos este privilégio. Quando o menino chegou lá, o pai veio ao seu encontro, o abraçou e disse, filho, você estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vou fazer uma grande festa. Ele só tinha palavras de perdão, de pedir perdão, de dizer, eu não posso ser chamado teu filho. Mas o pai não deu ouvidos a isso, porque o filho voltou. Quando nós atendemos o chamado de Deus, nós estamos voltando para Deus, porque um dia viemos dele e por alguma razão nos afastamos dele, mas o seu amor por nós, o seu chamado a nosso favor continua de pé, continua valendo. E no dia que eu entendo que eu sou um chamado de Deus, eu volto-me para Deus e Deus já está de braços abertos para me receber e fazer uma grande festa. A Bíblia chega a dizer que quando aqui na terra um pecador se arrepende e volta para os caminhos para o caminho que ele nunca deveria ter deixado, há uma grande festa no céu. Então eu quero dizer para você que mesmo você não confessando Jesus como seu Salvador ainda, você está chamado. Existe uma chamada em aberto para você. Existe uma chamada esperando pelo seu atendimento. E é você quem tem que atender. Você não manda um representante, você não manda alguém no seu lugar, é você. Só vale esta chamada, isso é intransferível, isso é pessoal, isso é diretamente para você. E se você abre o coração, você atende o chamado e aí você está dentro da sua vocação. Por que vocação? Porque todos nós sentimos dentro de nós um vazio. Sabe qual é o tamanho deste vazio? É a ausência de Deus na nossa vida, é a ausência do Pai na nossa vida, é a ausência do Criador na nossa vida. E nós precisamos preencher este vazio, porque se você tem um vazio dentro de você, é porque você não está completo. E este vazio preenchido com a presença de Deus, no seu retorno para Ele, vai fazer com que você se sinta a melhor pessoa do mundo, para viver um novo tempo, desfrutar de novas coisas e viver sempre sabendo que quando terminar sua carreira aqui, por mais longa que ela seja, você tem o descanso eterno preparado para você. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 2, que nós, para fazermos isso, nós temos que ter primeiro humildade. O grande problema do ser humano é faltar-lhe a humildade para reconhecer que precisa de Deus, que depende de Deus, que só Deus pode alcançar e proporcionar a ele aquilo que ele precisa. Então, quando você tem essa humildade, mesmo você tendo um grau intelectual elevadíssimo, mesmo você tendo um conceito humano de alta monta, mesmo você vivendo uma vida onde você é influenciador, você é líder, você faz isso e aquilo, mas você, sem Deus, você está perdido. Então é importante que você entenda que nós precisamos de Deus, nós carecemos de Deus. Para isso nós temos que ter a humildade e reconhecer, eu preciso de Deus, eu dependo de Deus, eu quero Deus para a minha vida. Então, primeiro Paulo fala de humildade,
Depois ele fala de mansidão. Isso aí é um comportamento em que você, às vezes, é aquela pessoa enérgica, aquela pessoa que dita normas, dita leis e tem que cumprir, coisa assim. Não, isso lhe falta mansidão. Porque às vezes você não cumpre e quer que os outros cumpram. Quando você tem mansidão, você olha para dentro de si e diz, eu tenho que melhorar. E aquilo que você não faz, você não tem direito de impor ao outro fazer. Então é importante você alcançar este grau de comportamento, de tal forma que você entende as falhas dos outros baseando nas suas falhas. E aí você trabalha o seu sentimento de cobrança, que muitas vezes está bem aflorado, de forma a você entender. Eu também não sou assim, como que eu vou exigir que o outro seja? Depois, Paulo está dizendo, tenha longanimidade, ou seja, demora em exigir que alguém seja igual ou melhor do que você. Seja longânimo com a pessoa que falha, com a pessoa que erra, porque este é, infelizmente, um ponto falho de todos nós. Depois ele vai suportando-vos uns aos outros em amor, suportar. Tem hora que em determinados relacionamentos é necessário suportar, mas não deve suportar porque não tem outra saída. Não deve suportar porque está com ódio. Não, suportar com amor. Quando nós observamos esses pontos, humildade, mansidão, longanimidade, capacidade de suportar, capacidade de entender, aí nós vamos ter facilidades para alcançar o vínculo da paz, o compromisso da paz. E aonde chegarmos, seremos um agente de paz, aonde formos, seremos um agente de paz. No que fizermos, a paz estará presente e vivendo em paz, as coisas tornam-se muito melhores. Desejo a você uma paz perfeita e gloriosa, que você possa viver em paz consigo, em paz com seu próximo e em paz com Deus. E a graça de Deus manifestará poderosamente na tua vida e você será a pessoa mais feliz da terra. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Quero aqui ungir a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e orar com você e por você. Oremos juntos. Senhor Deus e Pai, diante deste altar eu apresento todos os nomes que chegaram pelo Facebook, chegaram pelo Instagram, chegaram pelo YouTube, chegaram pelo telefone, pelo WhatsApp, da maneira que as pessoas conseguiram comunicar-se conosco e apresentar os seus nomes. Eu quero pedir, visita cada uma dessas pessoas. Olha, Senhor, para cada uma delas agora. E libera do teu trono o perdão, libera do teu trono a paz, libera do teu trono a salvação, libera do teu trono a cura, libera do teu trono a bênção que cada um precisa para viver uma vida melhor. Sê com todos, Pai, em o nome de Jesus eu te peço. Amém. Final de programa, um abraço ungido para você. Fica na paz do Senhor Jesus, tem o melhor de Deus acontecendo na tua vida e diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.